pessoal, tudo bem? Bora para mais um Diversidade? Pelos próximos 30 minutos nós queremos vocês aqui com a gente. Aqui no estúdio hoje a gente fala sobre as novas técnicas e o avanço tecnológico na área da medicina e como tais métodos inovadores podem auxiliar as pessoas com deficiência. Vamos ver um trechinho? A neurologia, na verdade, abrange essa ciência que estuda todas as doenças neurológicas, né? Então, o neurologista, ele é importante para poder diagnosticar e tratar essas patologias, essas doenças, trazendo mais conforto para toda essa população. Antigamente, o paciente tinha deficiência, ele ia para uma reabilitação, ia para uma fisioterapia e era um tratamento limitado em termos de fazer apenas uma reabilitação. Hoje em dia, existem pesquisas para pessoa que tem lesão medular voltar a andar, tem pesquisas para pessoa que tem uma dor crônica parar de ter essa dor. Sejam todos bem-vindos, eu sou a Suelen Gonçalves. Eu sou uma mulher cadeirante, de pele branca, cabelos castanhos escuros cacheados na altura dos ombros, faço uso de óculos de grau. No programa de hoje eu estou usando uma camiseta laranja com o zíper dourado na altura do peitoral. Estou usando também calça jeans de lavagem azul clara e tênis brancos. Bom, eu sou o Roberto Rios, um homem de pele branca, uso óculos, sou cadeirante também e estou usando uma camisa vinho, uma calça jeans azul clara e um tênis marrom. E antes de qualquer pergunta para o convidado, a nossa primeira pergunta é para você que nos acompanha pelo YouTube. Você já se inscreveu no nosso canal? Você já ativou as notificações clicando no sininho? Se a resposta for sim, então você já é de casa e você vai receber primeiro os nossos conteúdos inéditos. Se você estiver gostando do programa, não esquece de deixar aquele like nos nossos vídeos também. Recados dados, vamos lá conhecer o nosso convidado de hoje que tem um vasto currículo, não é não, Roberto? Verdade. De fato, um invejável currículo e que sorte a nossa tê-lo aqui conosco. Nosso convidado é o Dr. Marcelo Perocco, que é neurocirurgião especialista em tratamento para a coluna. Realizou treinamentos em cirurgia minimamente invasiva da coluna vertebral nos Estados Unidos, França, Alemanha, Coreia do Sul e Chile. Também atua em hospitais como Beneficência Portuguesa de São Paulo e na ACD. E entre as especialidades estão os procedimentos cirúrgicos na coluna vertebral com técnicas modernas e minimamente invasivas. Muito bem-vindo, doutor. Eu gostaria que o senhor fizesse sua audiodescrição, por gentileza. Muito obrigado pelo convite. Eu sou o Dr. Marcelo Perocco, eu sou um homem branco, cabelos castanhos, curtos. Estou usando um blazer azul marinho, camisa branca e uma calça azul mais clara e sapato marrom. Sendo direto no assunto, qual a importância de um neurologista? O que ele faz, o que ele é de importante na vida da pessoa com deficiência e qual é a demanda que existe dessas pessoas em cima de um neurologista? Assim, a neurologia estuda os distúrbios do sistema nervoso central e periférico. No caso das pessoas com deficiência, certamente essa deficiência se originou em uma lesão do sistema neurológico ou central, no caso de lesões medulares ou lesões cerebrais, ou do sistema nervoso periférico, no caso dos pacientes amputados ou de alguma lesão auditiva ou visual, né? Isso são alterações de nervos periféricos, na maioria das vezes, né? Temos situações que são mistas, que você tem lesões centrais e lesões periféricas. A neurologia é a especialidade que estuda isso. Então, o neurologista, ele é importante para as pessoas com deficiência para poder diagnosticar e tratar essas patologias, essas doenças, para minimizar, né, as complicações das deficiências e poder minimizar essas deficiências também naqueles casos em que tem algum tratamento que possa ser gerado para minimizar os problemas da deficiência, trazendo mais conforto para toda essa população. Sim. Agora, um neurologista, ele geralmente conta com uma equipe multidisciplinar de subespecialidades, eu não sei, me corrija se eu estiver errada. Sim, se é esse isso. é o termo. A neurologia, na verdade, abrange essa ciência que estuda todas as doenças neurológicas, né? No caso,
tem subdivisões, tem o neurologista clínico, tem o neurocirurgião, que é o meu caso, que faz as cirurgias, tem neuropsicólogos, tem fonoaudiólogos, tem neurofisiologistas que fazem os exames para ver como que estão os nervos, tem as fonoaudiólogas, então é uma equipe multidisciplinar. Tem o neuropsicólogos, porque a gente sabe quando a pessoa passa por um trauma e muda a rotina da vida dela, muitas vezes um apoio neuropsicológico faz toda a diferença nesse tratamento, né? Então, assim, é uma equipe multidisciplinar mesmo, que atua dando mais conforto e tratando esses pacientes. E não é de estranhar, né? Porque se o cérebro toma conta do corpo, toma conta de tudo. É preciso mais de uma pessoa. A gente precisa de muitas pessoas para poder cuidar de tudo, com Precisa certeza. de muita gente. Doutor, falando de implantes, hoje a ciência evoluindo aí, a gente fala de implantes e tratamentos invasivos com colocação de chip, colocação de placa e tal. Isso tudo é muito importante para a questão da pessoa com deficiência? Sim, é importante porque antigamente o paciente tinha deficiência, tinha um déficit, ele ia para uma reabilitação, ia para uma fisioterapia e era um tratamento limitado em termos de fazer apenas uma reabilitação. Hoje em dia a ciência vem evoluindo e tem pesquisas para evoluir mais ainda. Não vai parar nunca, né? Não vai parar nunca, né? A ciência está sempre evoluindo, então existem muitos trabalhos voltados a diminuir os déficits, diminuir as deficiências. Então, assim, existem pesquisas para pessoa que tem lesão medular voltar a andar, tem pesquisas para pessoa que tem uma dor crônica parar de ter essa dor. Então, assim, por exemplo, a gente vê até hoje estudos para olho biônico, por exemplo, que é uma coisa que há 20, 30 anos atrás a gente achava que era uma ficção científica e, na verdade, hoje está sendo a realidade científica, né? A gente tem muitas pesquisas em vários campos. Assim, quando você fala num paciente deficiente, tem muitas deficiências e existem muitas pesquisas, tanto da parte motora quanto do controle de dor, controle, por exemplo, de esfíncter, paciente que precisa de ter um controle vesical, urinário, um controle fecal, né? Então, assim, todos esses tratamentos vêm evoluindo muito. Então, assim, é uma perspectiva muito boa para as próximas décadas, né? Agora, toda essa evolução que o senhor vem comentando possibilitou também que as cirurgias fossem cada vez mais minimamente invasivas, né? E eu queria que o senhor explicasse o que é o conceito de uma cirurgia minimamente invasiva, porque ainda assim toda cirurgia tem um grande risco. Sim, né? Toda cirurgia tem um grande risco, mas, por exemplo, as cirurgias minimamente invasivas, por exemplo, na nossa especialidade, que é a neurocirurgia, cirurgia de coluna, antes você fazia grandes incisões, grandes cortes, para você poder, por exemplo, tirar uma vértebra que estava fraturada ou tirar uma hérnia de disco e descomprimir um nervo, você fazia cirurgias grandes, abertas, com grandes incisões, tinha que colocar vários pinos na coluna. Essas cirurgias demandavam um tempo cirúrgico muito grande, uma perda sanguínea muito grande, riscos cirúrgicos muito aumentados. Com as técnicas minimamente invasivas, o que é esse conceito? São técnicas em que você utiliza pequenas incisões, usa endoscópios, usa microscópios, para poder fazer uma lesão nos tecidos normais menor possível, diminuindo o tempo cirúrgico, diminuindo o sangramento, diminuindo todos os riscos. Então, assim, um paciente que ficava antes 5, 6 horas fazendo uma cirurgia de um trauma raquimedular, hoje pode ser tratado em 1 hora e meia. Então, esse tempo cirúrgico diminuindo, você diminui sangramento, diminui risco de infecção, diminui risco de lesão de tecidos que estão normais, porque é uma agressão cirúrgica, então quanto menor o tempo da cirurgia, melhor os resultados, tendo menos sequelas. É verdade. Menor o corte, menor o sofrimento, Claro. menor o risco de infecção, quer dizer... Sim. O conceito, melhor a menor o recuperação. O conceito de minimamente invasiva é esse, é fazer sempre lesões menores, incisões menores nos tecidos normais para chegar até aquele problema, tratando aquele problema de uma forma menos invasiva possível. Então, muitas vezes você não necessita por parafuso, não necessita por prótese, porque você faz a cirurgia por endoscópio, entendeu? Às vezes você tem uma fratura, por exemplo, em vez de você ter que tirar a vértebra toda
e fazer uma incisão muito grande no paciente para tirar essa vértebra toda, você pode apenas tratar essa fratura com uma injeção de cimento, às vezes nessa fratura, e apenas fazer uma descompressão por endoscopia. Então, são tratamentos que vêm seguindo essa tendência, minimizando os riscos cirúrgicos. Eu queria que o senhor contasse para nós um pouquinho sobre a sua experiência lá, o seu trabalho dentro da ACD. Na ACD, a gente fez parte da ACD com um grupo de cirurgia minimamente invasiva que foi capitaneado pelo Dr. Pilsun Choi. Dr. Pilsun Choi é um ortopedista que tem formação na USP, no HC, né? Ele fez a faculdade de medicina na USP, fez a ortopedia no IOT, e o Dr. Pilsun Choi, ele foi para a Coreia, foi para outros locais da Europa e trouxe o conceito de cirurgia minimamente invasiva para o Brasil. E a gente montou um grupo, né? O Dr. Pil montou um grupo e eu fazia parte deste grupo na ACD, onde a gente fazia os procedimentos de cirurgia minimamente invasiva. E todos os anos a gente promove um congresso que chama o CIMINCO, que é um simpósio de cirurgia minimamente invasiva, que a gente trazia para o Brasil todas essas técnicas minimamente invasivas novas que estavam lançando naquele ano, né? Com o tempo, o nosso serviço acabou crescendo e a gente expandiu para outros hospitais. Hoje, a gente está ligado à ACD apenas fazendo cirurgias eletivas. A gente faz algumas cirurgias lá, mas esse curso e esse grupo não está mais dentro da ACD, porque cresceu e acabou indo para outros hospitais também. Eu fiz a pergunta porque a ACD traz um know-how enorme, né, a Sim, respeito claro. dos PCDs, das pessoas Não, com deficiência. a ACD é um grande centro de estudos nesse sentido, só que hoje as nossas cirurgias que são feitas na ACD acabam ajudando também, promovendo, né, o tratamento de outros pacientes deficientes, porque é um hospital beneficente. Então você faz a cirurgia lá na ACD e o lucro dessas cirurgias, o dinheiro que essa cirurgia acaba gerando para o hospital da ACD é transformado em tratamento para as outras crianças, para os outros deficientes. Então, assim, hoje a gente costuma marcar muitas cirurgias na ACD, eu faço muitas cirurgias na ACD de forma agendada, eletiva, porque além da gente ter um dos melhores locais para tratar pacientes que precisam de uma neurocirurgia, de uma ortopedia, Fica prazeroso. você fica mais prazeroso ainda, porque além de ser um excelente hospital para a nossa especialidade, um dos melhores hospitais de São Paulo, para a nossa especialidade, você ainda contribui com os estudos deles, com o tratamento das crianças, porque o dinheiro fica ali dentro, Com né? social, é. Acaba contribuindo com o social. Esse é o trabalho da ACD e a gente consegue contribuir levando as cirurgias para lá. Doutor, nós vamos fazer uma pausa rápida agora no programa, já já a gente volta com mais esclarecimentos do senhor, tá bom? Tá ótimo, perfeito. Gente, a gente está bem acompanhado aqui, mas a gente vai fazer um intervalo bem rapidinho. Nem pisca, bem rápido. Pequenininho. Toda semana trazemos convidados e projetos diferentes, mas com uma coisa em comum: engajar a causa das pessoas com deficiência. Temos um encontro marcado toda sexta à 13h. Não perca! Voltamos com o Diversidade, muito bem acompanhados pelo Dr. Marcelo Perocco. Bom, doutor, a gente quando fala em cirurgias como essas que devolvem a qualidade de vida mesmo para pessoas com deficiência, acho que parte do processo para a devolução dessa qualidade de vida é o pós-operatório. É uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado e muita atenção. Quais são os cuidados no pós-operatório? Vai muito de... O pós-operatório é muito importante, né? Porque é a fase que pode, né, ter mais complicações. Nas primeiras 24, 48 horas, você ter uma enfermagem bem especializada no cuidado das feridas, você mobilizar o paciente rapidamente para não criar escaras, por exemplo. Então, assim, o cuidado pós-operatório, com uma boa nutrição, por exemplo, para ter um aporte calórico assim, coerente para aquele paciente, cada paciente tem que ser tratado individualmente, né?
Então, assim, às vezes o paciente demanda uma necessidade calórica maior do que o outro, então tem a nutricionista, tem toda a questão do apoio psicológico, então entra no caso a neuropsicóloga ou a psicóloga hospitalar para conversar nesse pós-operatório. Então, assim, as primeiras 24, 48 horas dentro do hospital é muito importante. E o pós-operatório, no geral, nos próximas semanas e meses, é muito importante a parte de reabilitação, né? Então, assim, não adianta fazer uma ótima cirurgia e não ter um excelente cuidado de enfermagem. Então, a enfermagem é muito importante para a gente no pós-operatório imediato. A fisioterapia, a fono, a nutricionista, todo mundo é muito importante nesse pós-operatório para que a gente tenha uma boa recuperação pós-cirúrgica e não tenha complicações pós-operatórias. Então, não é só os cuidados no intraoperatório, o pós-operatório é tão importante, às vezes até muito mais do que a cirurgia, porque você faz o trabalho e o pós-operatório é mais importante, um antibiótico adequado, bem indicado pela comunidade científica, tem todos os protocolos, olha, você fez essa cirurgia, você tem que tomar esse antibiótico, cada hospital tem sua CCIH, ou seja, a Comissão Interna de Prevenção e Infecção, então eles também falam, olha, tem que tomar esse antibiótico por tantos dias, então tudo isso é padronizado hoje em dia para minimizar ao máximo os riscos pós-operatórios. E a reabilitação é o mais importante. Na minha opinião, assim, o paciente bem operado, ele muitas vezes acaba tendo um mau resultado porque ele não tem uma boa reabilitação. Então, assim, o trabalho da fisioterapia, o trabalho da enfermagem é muito importante, às vezes até mais importante do que o trabalho do cirurgião. A gente tem que ter essa modéstia para poder ver assim, que a gente fez uma cirurgia, tirou aquele problema, mas todo o trabalho da equipe às vezes é muito mais importante do que só aquela cirurgia que a gente fez. Gostei da sua observação. Porque muitas vezes um tratamento cirúrgico, ele foi assim, a pontinha do negócio. E toda a reabilitação que vai dar condição para aquele paciente voltar a andar, voltar a fazer as atividades dele. Então, a equipe multidisciplinar é muito mais importante muitas vezes do que apenas o médico. E pegando esse gancho até da reabilitação, a gente conta cada vez mais também com o auxílio da tecnologia, né? Grandes tecnologias aí a nosso favor, trazendo a possibilidade de ter uma maior qualidade de vida, um resultado melhor também depois dessas cirurgias. O que a ciência está estudando de novas tecnologias atualmente, trazendo assim, como opções para uma melhor qualidade? Assim, tem muitas linhas de estudo, como eu já disse, mas, por exemplo, no caso dos cadeirantes, nos casos do paciente que, por exemplo, não tinha uma deficiência, aí tem um acidente, ou tem uma doença, ou tem alguma fatalidade que acaba tendo, né, um déficit neurológico, esse paciente ele tem muitas vezes, hoje na ciência, a parte de neuroestimulação. Os neuroestimuladores é o que está mais assim em moda hoje em dia, porque é o que tem de mais novo na ciência. Que são neuroestimuladores, por exemplo, para estimular uma bexiga, para o paciente que teve uma lesão medular, às vezes conseguir ter controle esfincteriano, conseguir ter controle da vesical, conseguir fazer urina por conta própria. Muitas vezes a gente consegue ter com que um paciente que teve uma lesão medular parcial volte a andar porque ele teve uma boa recuperação muscular devido a neuroestimuladores. Então, assim, hoje em dia você tem aquelas vestimentas que fazem uma estimulação elétrica da musculatura. Isso ajuda muito na recuperação, né, fisioterápica. Não é só o estímulo manual do paciente. Então, tem muitas tecnologias hoje voltadas para a estimulação do tecido neural, agregando, né, uma melhora mais rápida do paciente e dando possibilidade de pacientes que não andam voltar a andar. Recentemente na Suíça teve um paciente que eles conseguiram resultados. Fiquei, né, com a maior inveja dele. Dele poder voltar a andar por conta de neuroestimulação medular. Então, assim, isso é uma ciência que vem sendo pesquisada e que no futuro próximo a gente almeja aí que isso esteja disponível para todos os pacientes. Dessas técnicas inovadoras aí de cirurgia que o senhor está falando, eu vi uma lá que me chamou bastante atenção, que foi essa questão da cirurgia usando jatos d'água. Nunca tinha ouvido falar disso, eu acredito que vai ser uma curiosidade enorme para quem nos assiste, para os nossos amigos internautas, para todo mundo, uma curiosidade que precisa o ser jato explicada. d'água, né? A água ela tem uma
uma força, né, mecânica. Então, assim, existe um dispositivo que é uma hidrodissectomia. Você usa o jato d'água para retirar as hérnias de disco e você pode usar jato d'água para cortar o osso. Você Forma como um pode... bisturi. É como se fosse um bisturi. Você tem hoje bisturi que é usado eletricidade, né, que é o mais utilizado, que é o monopolar, que é um bisturi elétrico. Você tem incisões a laser e você tem hidrodissectomia, porque são incisões por água, jato d'água. Então, você consegue, pela força hidráulica, você consegue remover as hérnias de disco e tem um resultado muito bom, melhor até. Porque no caso, por exemplo, da hérnia de disco, você tem a hidrodissectomia, que você punciona o disco e tira aquele excesso utilizando esse jato d'água. Okay. E aí você tira o excesso do disco. Então, assim, tem várias tecnologias que usam o jato d'água para você fazer incisões mais precisas. Doutor, mas tem o lado de dentro e o lado de fora, né? Hoje em dia a gente está vendo aí alguns noticiários, inclusive a senadora Mara Gabrilli fez, a Flávia Sintra, que é repórter do Fantástico lá, também experimentou o exoesqueleto. Isso. Eu achei assim um pouco estranho. O senhor acha que é válido esse tipo de experiência da pessoa ter assim, ficar quase como um robô? Isso é bom para o organismo? Funciona? Ou é um primeiro passo para uma evolução futura? Não, eu acho que isso é um primeiro passo para uma evolução futura e assim, o exoesqueleto ele é muito importante na fase de reabilitação dos pacientes, por quê? É aquilo que eu falei, às vezes só o trabalho muscular feito pelo fisioterapeuta não vai dar todo o resultado que um exoesqueleto dá. De deixar o paciente numa posição mais ereta, dele conseguir andar, dele conseguir ir desenvolvendo movimentos que ele não conseguiria desenvolver tão rápido apenas com a fisioterapia. Então o exoesqueleto ele é hoje ainda muito caro para cada pessoa ter um e poder andar por aí, mas ele é muito importante na reabilitação funcional desses pacientes. Tem também a questão da estrutura da nossa cidade também, né? Imagina você sair com um exoesqueleto numa estrutura que não está pronta para que se tropeçar na calçada com o exoesqueleto, então, tem que chamar um guincho depois para tirar ele. você. Então é bom que o senhor explique isso. É isso, assim, a gente hoje não tem uma cidade adaptada para o cadeirante, adaptada para o deficiente físico. O pessoal tenta, mas assim, é uma metrópole muito grande. Por mais obras que façam, a gente não consegue deixar pronta todas as ruas, por exemplo. Então isso aí é uma experiência para laboratório ainda. Isso aí eu acho que o exoesqueleto ainda é uma coisa para clínicas utilizarem em reabilitação de pacientes. Bom, doutor, nós falamos de dentro, de fora, né? De fora até virou uma piada, que o exoesqueleto, o cara cair no chão, precisa de um guincho. Agora vamos para dentro de novo. Neurotransmissores. Sim. Como que é feita essa tecnologia, como é feito esse tratamento e quais os benefícios dele? Não, assim, a questão dos neurotransmissores, assim, o nosso sistema nervoso tem substâncias neurotransmissoras que fazem a mediação dos nossos sinais neurológicos, por exemplo. No caso da dor neuropática, por exemplo, que você falou que você tem uma dor. A dor neuropática, ela é mediada por neurotransmissores. E aí você tem medicações que você bloqueia alguns neurotransmissores e você tem, no caso, os marcapassos que o pessoal fala, que na verdade são... O pessoal fala assim, implantou um chip, implantou um marcapasso. O marcapasso é um neurotransmissor. Na verdade, ele bloqueia, né, o nome não é correto, porque o pessoal fala, colocou um marcapasso para dor, mas não é um marcapasso para dor, é um aparelho, né, que é um neuroestimulador, é um aparelhinho que vai estimular certas terminações nervosas para bloquear ou estimular a liberação de alguns neurotransmissores que o organismo libera. Então, assim, por exemplo, na dor crônica, você tem que fazer um estímulo para bloquear alguns neurotransmissores para o paciente parar de sentir aquela dor. Então, assim, você tem vários tratamentos. Você tem, por exemplo, bombas de medicação que ficam implantadas no paciente que vai estar, no momento que o paciente sente dor, despejando no sistema nervoso, né? Tem catéteres medulares, por exemplo, que você coloca a medicação ali para bloquear esses neurotransmissores que o organismo está produzindo e
melhorar a qualidade de vida desse paciente, não dando dor nele. Então, assim, você que tem muitos desses neurotransmissores ligados à questão da dor crônica, da dor neuropática. E aí entra a parte da ciência, fazendo com que você use esses aparelhinhos, que são neuroestimuladores, porque eles bloqueiam esses neurotransmissores, bloqueia a transmissão desses sintomas, entendeu? Doutor, o assunto é interessantíssimo e a curiosidade nossa é muito grande, enorme a nossa curiosidade. Eu acredito que a curiosidade de quem está nos assistindo, quem está nos acompanhando também é grande, mas infelizmente o nosso tempo é curto. Não, sim, mas a gente está aqui sempre, o que precisar, a gente está aqui para tirar dúvida e tem nossos canais também que se os pacientes que precisarem fazer alguma pergunta, quiser mandar, eu até gostaria de deixar aberto, né, Suas redes. os nossos colegas aí Não, nós que, temos, a gente tem, nos acompanham na a internet. gente tem o Instagram, que é @Dr. Marcelo Perocco, temos o Facebook, que é Dr. Marcelo Perocco, temos o site também na internet, que é drmarceloperocco.com. Então, assim, nesses sites e nas redes sociais, a gente sempre está respondendo as perguntas dos pacientes, tirando as dúvidas e estamos à disposição. O pessoal que nos acompanha nas redes sociais pode mandar pergunta para nós, sugestões, ideias que a gente aproveita para o próximo programa. Exatamente. Né? De repente Sim, traz o nós doutor estamos à Marcelo de disposição, novo o que vocês e a gente precisarem. enche ele de Eu pergunta de mesma novo. estou cheia de dúvidas que vão ter que deixar para um próximo programa. Fica Não, até mas nós aberto o estamos à convite. disposição. Eu adorei o convite. A gente está sempre à disposição para poder vir aqui gravar com vocês. Ok, mas nós agradecemos Tá a bom? sua presença. E o nosso programa fica por aqui, mas estamos no ar todas as segundas e sextas-feiras, à 13h, sempre esperando por você. E olha, se você perdeu alguma coisa do nosso programa, faça como a galera que já acompanha a gente nesse momento através do youtube.com/Câmara São Paulo. Lá tem uma playlist inteira com todos os nossos programas que já foram ao ar. Nos ajude a espalhar a inclusão. Compartilhe o link desse vídeo com o seu grupo de amigos no WhatsApp, enfim. Tchau, tchau. Muito obrigada, viu? Rede Câmara São Paulo, sua conexão com a política da cidade.